Fala Nação Celeste, a gente está aqui para mais um vídeo, as notícias dessa terça-feira, tudo que vem acontecendo no dia do Cruzeirão Cabuloso, a gente vai trazer agora para vocês. Antes de começar o vídeo, já pedi para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o gostei também que nos ajuda muito. Se for o primeiro vídeo que você está vendo do nosso canal, a gente tem conteúdo diariamente sobre o Cruzeiro Cabuloso, então se inscreva no canal, deixe o gostei. Se for ou não cruzeirense, se inscreva aí que o conteúdo é muito bacana. Também, antes de começar a trazer as informações desse vídeo, dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E para você baixar é muito simples, é só você acessar o primeiro link na descrição do vídeo que você baixa e instala no seu celular. A versão tem para iOS, também tem para Android, então baixe já o primeiro link na descrição do vídeo. Agora sim a gente começa a trazer as informações do Cruzeiro e a gente começa a falar sobre essa notícia da possível perda de 6 pontos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, essa notícia que voltou à tona aí no último final de semana, em uma matéria publicada pelo site que cobre o dia a dia do Fluminense, o NetFlu. Essa notícia não é falsa, ela já foi vinculada aí no começo e no meio desse ano, isso porque o Cruzeiro tem uma dívida aí com um time ucraniano, esse time é o Zorya, né? O Cruzeiro contratou o Ilha do Bigode, que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, atualmente está jogando no Palmeiras. O Ilha pertencia ao Metalist, então essa dívida deveria ser ao Metalist, só que o Metalist foi excluído da Liga Ucraniana exatamente por conta de dívidas, então o Zorya passou a ser o credor aí dessa dívida do Cruzeiro, que era com o Metalist, passou para o Zorya, então eles que têm esse crédito com o Cruzeiro e precisa receber cerca de 1,5 milhões de euros. Isso daria em média de 6 milhões de reais, né, pela cotação aí. E o Cruzeiro não efetuou o pagamento, eles cobram aí as últimas parcelas dessa dívida do Cruzeiro, aí são 4 parcelas de 500 mil euros. O Cruzeiro não efetuou o pagamento, o Cruzeiro já foi condenado em primeira instância, está recorrendo, e o Cruzeiro tem sim esse risco de perder esses 6 pontos no Brasileirão, só que isso só ocorre se o Cruzeiro não efetuar o pagamento. Então o recurso do Cruzeiro está acontecendo na Justiça, o Cruzeiro ainda vai ser condenado ou não, muito possivelmente vai ser condenado, e daí, a partir da condenação aí, o Cruzeiro vai ter cerca de 90 dias pela Justiça aí para efetuar o pagamento. Aí sim, se não pagar, é que o Cruzeiro perde os 6 pontos no Campeonato Brasileiro. E o Zezé Perrella, na entrevista à Rádio Itatiaia, nessa segunda-feira, confirmou essa informação aí, que o Cruzeiro realmente tem esse processo na Justiça, todo mundo já sabe disso, essa notícia não é nova. O site do Fluminense é que veiculou ela agora nesse final de semana e causou esse burburinho todo aí nos bastidores do futebol. Mas é uma notícia já antiga, o Cruzeiro, como o Zezé Perrella falou, tem essa dívida com o Metalist aí, que agora é com o Zorya da Ucrânia, e o Cruzeiro, quando for condenado, vai efetuar o pagamento, obviamente, da dívida. O Zezé Perrella falou que o Cruzeiro jamais vai ser rebaixado por conta de problemas aí de gestão, então, obviamente, se o Cruzeiro for condenado, vai efetuar o pagamento, certamente aí mesmo que seja com empréstimo, algo do tipo, mas o Cruzeiro não é possível como deixar aí perder esses 6 pontos no Campeonato Brasileiro por conta de dívida. O Zezé Perrella ainda citou a situação do Botafogo e do Fluminense aí, que são times que também têm muitas dívidas aí com jogadores. O Botafogo recentemente já teve o problema com o Ilharão, que não pagava salários, acabou indo para o Flamengo. O Fluminense é a mesma coisa aí, o Gustavo Scarpa que foi para o Palmeiras aí alegando salários atrasados. Então vai ser muito, como o Zezé Perrella falou, é o sujo falando do mal lavado. O Cruzeiro tem sim essa dívida, precisa quitar, mas está esperando esse processo na Justiça aí, está alegando algumas questões do país, alegando crises aí, para conseguir um tempinho a mais também para arrecadar essa verba para efetuar o pagamento. Então o Cruzeiro tem sim o risco, mas esse risco acontece apenas se o Cruzeiro não efetuar depois de ser condenado em última instância pela FIFA e aí depois de ser condenado pela última instância, se o Cruzeiro não efetuar o pagamento, perde os 6 pontos, mas obviamente o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires, junto ao Zezé Perrella, não devem deixar isso acontecer. Assim que condenado, deve conseguir esse dinheiro para efetuar o pagamento. E a gente teve muito problema de arbitragem mais uma vez contra agora o Bahia. O Cruzeiro foi prejudicado aí, principalmente no lance do David, que ele sofreu um pênalti, o árbitro, com auxílio do bandeirinha, marcou impedimento no lance. O Wagner Riuei, o árbitro da partida. E no final do jogo, na coletiva, o Abel Braga, bastante revoltado, disse que o time dele precisava começar a pressionar a CBF em relação a isso, e já aconteceu. O Zezé Perrella entrou em contato com o Gaciba e vai ter uma reunião com ele aí certamente na próxima semana para resolver aí
esses problemas para tentar conversar e também dar sugestões para a utilização do VAR. O Zezé Perrella falou que eles estão sim querendo ouvir os dirigentes aí com sugestões para a utilização do VAR. O Wagner Hilley foi muito mal na partida, também teve o lance do Orejuela ali, bastante confuso na expulsão do lateral, né? Então o Zezé Perrella vai ter essa reunião aí para discutir algumas situações de arbitragem com o Wagner Hilley. Fato é que esses pontos que a gente perdeu aí não voltam, né? O pênalti ali que poderia ser marcado em cima do David já era, é algo que passou, a gente não vai conseguir recuperar esses pontos, mas a gente espera que esses erros pelo menos diminuam nas próximas rodadas, porque o Cruzeiro vem sofrendo bastante com isso. Foi assim também contra o Fluminense, contra a Chapecoense, né? Então a gente espera que não se repita. Teve novidade no treino da segunda-feira, o Pedro Rocha retornou aos treinos depois de um longo período aí sem participar de jogos, né? E deve aparecer como opção para o Cruzeiro enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. O Pedro Rocha vem sofrendo com uma lesão aí que não melhora as dores, é aquele tipo de lesão que somente o descanso ali, a fisioterapia para melhorar mesmo, não precisa de cirurgia, segundo o Campolina, médico do Cruzeiro. Então o Pedro Rocha retornando agora, a gente fica na torcida para que realmente se recupere de vez, não tenha mais esse problema com lesão, para conseguir ajudar o Cruzeiro nesse finalzinho de Campeonato Brasileiro, porque tá muito complicado, né? O Cruzeiro que teve nesse final de semana a oportunidade de se afastar ainda mais do Z4, mas infelizmente não conseguiu a vitória, estava perdendo para o Bahia e com aquele golaço do Sassá o Cruzeiro conseguiu empatar e garantir pelo menos um pontinho, né? Os adversários do Cruzeiro direto na luta contra o rebaixamento não venceram e o Cruzeiro tinha essa oportunidade de abrir uma distância ali de 5 pontos para a zona de rebaixamento, já que Botafogo, Fluminense, Fortaleza, Ceará, CSA não venceram os seus jogos, né? Então o Cruzeiro tinha essa oportunidade muito boa de tentar se aproximar de alguns que estão na parte de cima ali dele, né? E também se afastar do Fluminense e CSA, que são os primeiros times na zona de rebaixamento. Como a gente disse, o Cruzeiro empatou com o Bahia e nesse jogo a gente teve a expulsão do Orejuela, ele não joga essa partida contra o Atlético Paranaense, com isso o Edilson será o titular. Edilson que vem sendo muito questionado, né? Mas teve aquela partida contra a Chapecoense que ele jogou por conta do Orejuela ter ido para a seleção colombiana. Achei que naquela partida ele até fez uma boa atuação ali, se destacou até naquele jogo, apesar do Cruzeiro não ter vencido. Então a gente espera que o Edilson entre com garra aí, com dedicação para conseguir fazer boa atuação diante do Atlético Paranaense. Outro que não vai jogar é o Fred, esse porque recebeu o terceiro cartão amarelo e também vai estar suspenso. E o Abel Braga já confirmou o Sassá no time titular. O Sassá que foi o autor do gol contra o Bahia. Na coletiva depois do jogo contra o Bahia foi questionado até porque da não utilização do Vinícius Popó nesse jogo contra o Atlético Paranaense. A torcida sempre pede muito a utilização dos garotos da base. A gente está tendo o Ederson muito bem, o Kaká muito bem e o Fabrício Bruno também, que é da base do Cruzeiro, né? Apesar de ser um pouquinho mais velho, já teve passagem pela Chapecoense. E o Abel Braga respondeu que não é o momento de jogar os jogadores da base assim nesse momento de pressão, que precisa ter calma, que eles vão ter sim a oportunidade deles, mas que o Cruzeiro precisa ter calma para não queimar também os atletas. Então o Vinícius Popó não vai jogar o Sassá, como já era previsto até, né? E o Cruzeiro vai a campo com essas mudanças aí, o Edilson, o Sassá no time titular. E a gente vai trazer na quarta-feira o pré-jogo dessa partida com todas as informações desse jogo entre Atlético Paranaense e Cruzeiro na Arena da Baixada. O Cruzeiro precisa vencer para tentar se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. A gente, no final de semana, vai ter jogo contra o outro Atlético, o Atlético Mineiro, vai ter clássico. E lá no Instagram a gente está sorteando em parceria com a Osfox, marca aí que tem umas camisas muito bacanas do Cruzeiro. A gente está sorteando um par de ingressos para assistir o clássico do próximo final de semana. Para você participar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você acessa e participa do sorteio. É muito simples, é só você marcar alguns amigos seus lá, seguir a Osfox, seguir o Diário Celeste no Instagram, que você já vai estar participando. E ontem, aqui na segunda-feira, a gente postou também um vídeo muito bacana com uma entrevista exclusiva com o Dirceu Lopes, o príncipe Dirceu Lopes. Para você assistir essa entrevista, é só você clicar no card aqui em cima que você vai ser redirecionado para o vídeo. Está muito completo, uma entrevista grande, ele falando da história dele, falando do atual momento do futebol brasileiro. Vale muito a pena assistir. E esse aqui foi o nosso vídeo dessa terça-feira. A gente espera que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo. Participa nos comentários também dizendo aí o que você achou dessa situação do Cruzeiro aí, dessa chance de se perder de 6 pontos, mas que dificilmente vai acontecer porque o Cruzeiro deve sim efetuar o pagamento assim que for condenado em última instância. Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o gostei e até a próxima.